Olá, eu sou a Carmela Grone, estou diretora de comunicação do Instituto dos Advogados Brasileiros. Hoje nós vamos entrevistar Luiz Antônio Camargo de Mello. Antes disso, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, estou vestida com uma camisa vermelha, atrás de mim tem alguns livros, tem um globo também e um quadro. Quero apresentar então Luiz Camargo de Mello, que é advogado trabalhista e sindical, professor de Direito do Trabalho do Centro Universitário IESP, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, foi subprocurador-geral do Trabalho, está aposentado, procurador-geral do Trabalho de 2011 a 2015, membro e representante estadual, institucional, do Instituto dos Advogados Brasileiros no Distrito Federal. Ele também foi membro da Comissão de Direito Social do Conselho Federal da OAB. Muito bem-vindo, Camargo. Vou te chamar de Camargo, estou acostumada a chamar pelo nome. Acho que deve ser um nome de guerra, né, Camargo? Verdade, é um nome de guerra. Seja bem-vindo. Então, essa é uma entrevista com o objetivo de apresentar um pouco, a partir das representações estaduais, o trabalho do Instituto dos Advogados Brasileiros, apresentando então para a advocacia e para a sociedade, né? A partir da trajetória dos membros que integram o IAB, iniciando pelas representações estaduais. Mas antes de passar a palavra e fazer algumas perguntas, eu tenho duas mensagens de saudação. A primeira é do presidente Sidney Sanches, presidente nacional do Instituto dos Advogados Brasileiros, e do secretário-geral e coordenador das representações estaduais, Jorge Ruben Folena. Vou passar primeiro o vídeo, então, do presidente Sidney Sanches. Olá, Camargo, tudo bem? Bom estar aqui com você hoje. Primeiramente, queria agradecer enormemente o trabalho que você e Joelson vem realizando na representação do Instituto dos Advogados Brasileiros em Brasília. Eu sei da dificuldade, dos desafios que é atuar em Brasília diante da permanente interlocução dos poderes com todas as atividades. Por conta disso, conta um pouco para a gente dos desafios do exercício da advocacia em Brasília, particularmente pela influência que a centralidade do poder exerce na profissão. E também um pouco da nossa atuação em Brasília, da importância do papel do Instituto dos Advogados Brasileiros no permanente debate e interação, né, com os poderes, enfim, e a contribuição que nós podemos levar para a melhoria, né, da sociedade brasileira e das nossas atividades institucionais. Um abraço, obrigado. Bom, e agora, antes de te passar a palavra, eu tenho que passar também do coordenador, então, das representações estaduais, o do nosso querido Folena. Deixa eu arrumar a tela aqui para a gente mostrar ele aparecendo aqui do lado. Olá, eu sou Jorge Folena, secretário-geral do Instituto dos Advogados Brasileiros e coordenador das representações estaduais. Quero aproveitar essa oportunidade para, desde já, desejar um Feliz Natal e um grande 2003 para o meu amigo Luiz Camargo, que é o nosso representante em Brasília. Camargo, contamos muito com você aqui no Instituto, com você e com o Joelson, que atuam em Brasília, e quero dirigir o seguinte: temos grandes desafios para o próximo ano que se anuncia, e contamos muito com você, meu amigo, com você e com o Joelson aí em Brasília, para levar adiante o nome do IAB e aumentar o nosso quadro associativo. Um forte abraço, meu amigo, e mais uma vez, Feliz Natal e bom Ano Novo. Bom, essas foram as duas mensagens aqui que foram transmitidas, e fizeram questão de fazer essa gravação, viu, Camargo? E eu agora, estou nesse painel duplo, eu coloquei aqui, disse para ti que é uma novidade do IAB, e a gente está se adaptando a essa tecnologia. Quero te agradecer a disponibilidade e te passo agora, então, a palavra. Eu agradeço muito, é uma enorme alegria participar do IAB, participar desse momento importante, né, desse ineditismo do IAB. Eu quero aproveitar e fazer a minha audiodescrição, a minha audiodescrição. Eu sou um homem que eu me considero branco, mas eu não sei se eu sou efetivamente branco, porque eu sou uma mistura, né? Os meus ascendentes são negros, índios, portugueses, italianos, então eu sou essa mistura de pele clara, né? Estou de terno cinza, de tom claro, estou de camisa azul, também de tom claro, e gravata azul, de tom escuro. Uso óculos
E aqui atrás de mim nós temos alguns livros, eu estou no meu escritório, meu local de trabalho, tem alguns livros, mas também tem alguns registros que eu considero da maior importância. Uma bandeira do Flamengo, algumas canecas, alguns registros, né, dessa enorme paixão que eu tenho pelo Flamengo. Eu quero agradecer a intervenção do meu presidente, Sidney Sanches, do meu secretário, Jorge Folena, são duas pessoas queridas, amigos queridos do coração. Agradeço muito essa atenção, esse carinho e essa oportunidade de participar deste momento interessantíssimo que nos proporciona o Instituto dos Advogados Brasileiros, inclusive, né, com a participação também fantástica da querida Carmela. Obrigada, viu, Camargo, pelas palavras e certamente eles vão estar assistindo aqui em breve no canal do IAB no YouTube, www.youtube.com/IAB Nacional. E esse é o canal no YouTube que a gente vai estar transmitindo esse conteúdo. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, que eu acho que é a introdução dessa nossa conversa, é como foi ingressar no IAB. Se tu pudesse comentar um pouquinho como é que foi ingressar no Instituto dos Advogados Brasileiros. Eu não quero não quero deixar transparecer aqui emoção maior do que é necessário, mas ingressar no IAB foi a concretização de um sonho. Eu sou carioca, aluno da Faculdade Nacional de Direito, da UFRJ, e sempre namorei o IAB. Sempre tive o sonho de ingressar no IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, mas acredito que não tinha a condição necessária para fazer parte dos quadros do IAB, então fui cumprindo a minha trajetória, né? Cheguei a receber uma sondagem do saudoso, querido professor João Luiz, do BOC Pinot. O BOC Pinot me perguntou se eu gostaria de ingressar no IAB, vários anos atrás. Eu disse a ele que gostaria, mas o convite efetivamente não foi formalizado. São as coisas da vida, né? E eu acabo por ingressar no IAB pelas mãos de uma amiga querida, queridíssima do meu coração, que é a doutora Rita Cortez. A Rita é muito querida e foi a Rita que me convidou para ingressar no IAB e ela sabe disso, foi a concretização de um sonho. É muito bom participar do IAB, é uma entidade que, a par de ser tradicional, de ser a mais antiga, né, instituição do direito do Brasil, prestes a completar 180 anos, né, está diante do seu tempo. É tradicional, mas está sempre à frente do seu tempo. Está sempre promovendo as discussões mais interessantes dos nossos dias, dos dias que estamos vivendo e também dos dias que virão. A minha alegria, a minha emoção é enorme de participar do Instituto dos Advogados Brasileiros e eu espero contribuir, né, à altura da importância do IAB. Não, eu acho que foi super importante. Enquanto a gente conversava aqui, eu me recordava das anotações que eu tinha feito em relação à tua atuação mesmo, né, enquanto membro do IAB, e a presidente Rita Cortez, que foi a segunda mulher, né, e a primeira a ocupar o IAB, a gestão do IAB por 2 mandatos consecutivos, né? Então, e também foi uma das pessoas, junto com o Tércio, que iniciou essa questão das representações estaduais muito significativa. E eu queria, eu coloquei aqui um vídeo do lado, que até estava tentando mexer enquanto eu falava contigo, e fazendo um ajuste da tua tela, eu estava tentando verificar aquele vídeo que eu separei sobre a tua atuação enquanto procurador. Eu tô com o vídeo aqui para mostrar com o som baixo daquele vídeo que fala sobre o trabalho escravo contemporâneo. Como é que foi a tua participação enquanto procurador do trabalho, né? E eu não sei se tu já estava na Procuradoria-Geral, mas tu pudesse falar sobre esse trabalho que tu fez na época da Procuradoria e como tu avalia o trabalho do IAB em relação a essa pauta. Pois não. Eu só quero fazer um registro que eu considero fundamental, claro, né, antes de responder
essa questão, que é a alegria de participar como representante institucional do IAB no Distrito Federal com o Dr. Joelson. O Joelson é uma pessoa querida, atuante e vibrante. E nós ainda vamos juntos, eu e o Joelson, ainda vamos trazer algumas boas contribuições para o IAB, eu tenho certeza disso. Joelson, fica aqui o registro da alegria de dividir com você a representação institucional do IAB no Distrito Federal. E eu até fiz uma anotação aqui, viu? O Joelson, já falei para ele que vou fazer a primeira entrevista com um representante e no ano que vem, no final do ano, vai ser ele que vai falar como é que vocês trabalharam. Mas eu anotei uma pauta importante que foi feita aí pela representação de vocês, que foi o Joelson, né, que participou no dia 25 de agosto agora de 2022, teve aquele debate da Comissão Estadual sobre Políticas Públicas para inclusão, né, sobre a questão do consumidor com deficiência. Uma iniciativa do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, e ele participou, né, nessa representação falando sobre a inclusão das pessoas com deficiência no mercado do consumidor. Então eu já faço esse registro do trabalho que ele fez também aqui, Joelson. Um grande abraço para ti, sei que certamente tu vai estar nos assistindo aqui na internet, e nós não esquecemos de ti, mas vai ter a segunda rodada para poder dar visibilidade também a esse protagonismo tão importante que vocês vêm fazendo, viu, Camargo? Volto a palavra para ti, porque tu ia concluir alguma ideia e eu ia me atrapalhei aqui. Que essa pauta de inclusão é muito importante para o Joelson. E ele tem uma contribuição efetiva, uma contribuição muito grande. Né? E nós, passo a transmitir um pouco da minha história profissional, né? Eu iniciei a minha trajetória profissional na advocacia trabalhista e sindical no Rio de Janeiro, e já estagiava em sindicato, ainda, já nos últimos anos da faculdade, era estagiário de sindicato. A minha grande escola foi o Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro, mas registro também a importância de ter passado pelo Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, né, duas entidades respeitáveis, e que eu guardo no meu coração com muito carinho. Mas, em especial, os professores, porque eu pedi demissão dos professores para tomar posse no Ministério Público do Trabalho, no dia seguinte. Então, essa atuação no Ministério Público do Trabalho perdurou por 29 anos, e eu atuei bastante, chefiei procuradorias regionais, e depois acabei, no final de carreira, já com 2 mandatos consecutivos de Procurador-Geral do Trabalho entre 2011 e 2015, né? Mas fui integrante do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho por inúmeros mandatos, mas quero registrar aqui que, além de, em determinado momento, ser responsável por atuar em todos os recursos judiciais que os procuradores do trabalho do Brasil inteiro apresentavam e chegavam ao Tribunal Superior do Trabalho, eu coordenei essa área durante bastante tempo, mas registro aqui que o que realmente me movimentou no Ministério Público do Trabalho foi a atuação no enfrentamento ao chamado trabalho escravo contemporâneo. Eu sou um precursor dessa discussão, um pioneiro dessa discussão no Ministério Público do Trabalho. Fui o primeiro procurador a acompanhar o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, eu e o meu amigo querido, procurador regional do Trabalho lá do Paraná, o Dercy Lino Lopes. Nós estivemos juntos na primeira operação do Grupo Móvel. Então, na época, eu chefiava, era procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Mato Grosso do Sul. Deu uma travada aqui, mas não tem problema. Vamos ver se... Agora voltou. Enfim, então esse registro eu considero muito relevante, porque pautou a minha vida. Pautou a minha vida como procurador e continua pautando a minha vida quando do retorno à advocacia. Né? Se foi muito importante
cumprir esse ofício por 29 anos no Ministério Público do Trabalho, também registro igual importância ao retorno à advocacia trabalhista sindical, que é a minha origem, né, e onde eu estou, né, nesse momento, cumprindo com as minhas atividades. Eu queria te perguntar, Camargo, eu estou separando aqui a tela, enquanto vai passando aqui, eu acho que tu vai conseguir enxergar. Então, é tráfico Tem de uma, pessoas. eu peguei um dos documentários sobre esse trabalho escravo contemporâneo, que eu acho que tu consegue ver pequenininho, mas talvez eu acho que tu consegue. Vou colocar aqui na tela do lado. Esse é um documentário que foi produzido pelo MPT. Eu acredito que esse documentário foi produzido pelos auditores fiscais do trabalho. Está pequenininho, mas eu acho que é o ministro Balazeiro, do Isso, TST, agora que está falando nesse momento. Aham, Agora talvez seja o Maurício, aham, né? sim, O ministro Balazeiro foi procurador-geral do trabalho, hoje é ministro aham, do TST, é um grande amigo. Maurício também é um dos auditores fiscais do trabalho que atuam de forma efetiva no enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo. São grandes parceiros, grandes amigos, e é um documentário que registra o aniversário do Grupo Móvel. O Grupo Móvel teve sua primeira operação em 1995. Em maio de 1995, foi a primeira operação do Grupo Móvel, eu estava nela, né? Agora aparece uma amiga querida do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, que é a doutora Guadalupe, também muito atuante no enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo, ao tráfico de pessoas, e que eu tenho sempre tive uma alegria muito grande de trabalhar junto com ela. Trabalhamos muito, várias oportunidades. Eu separei esse aqui também, ó, que tu me mandou sobre a fiscalização móvel, né? O Zé Sim. Pereira Trabalho Escravo. Estou passando aqui para mostrar algumas imagens para poder divulgar esse documentário, que tu também chegou a dar uma entrevista, né? Sim, é verdade. É verdade. Algumas dessas fotos eu não consigo identificar perfeitamente no momento, mas são fotos principalmente de um auditor fiscal do trabalho lá do Ceará, o Sérgio Carvalho, que é um grande amigo, um grande auditor e um grande fotógrafo. Algumas dessas fotos também são do Ripper, né? Que é um fotógrafo do Rio de Janeiro, que já teve uma ONG chamada Imagens da Terra, que eu conheci em 1993, quando cheguei ao Mato Grosso do Sul. O Serginho eu conheci logo depois, durante operações que fizemos juntos. Eu participei de um sem número de operações de resgate de trabalhadores, e nós contribuímos, nós, procuradores do trabalho, nós, auditores fiscais do trabalho, nós, agentes de segurança, principalmente da Polícia Federal, mas também da Polícia Rodoviária Federal, para o resgate de um sem número de trabalhadores, milhares de trabalhadores, nós já ajudamos a resgatar durante todos esses anos. Pessoas que, se não fosse a nossa intervenção, e quando eu digo nós, eu digo esse conjunto, né? Porque eu aprendi que para enfrentar o trabalho escravo contemporâneo é absolutamente necessário uma atuação articulada. Você pode ser um representante de uma instituição importante, e eu considero a importância do Ministério Público do Trabalho, mas você não consegue resolver essas questões sozinho, somente a sua instituição. Então, é preciso uma intervenção articulada, e principalmente com os auditores fiscais do trabalho, o Ministério Público do Trabalho e com as forças de segurança, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, essas 4 instituições, principalmente. E se não fosse a atuação dessas instituições, das pessoas que compõem essas instituições, muita gente estaria ainda preso, né, aos grilhões da modernidade, porque nós nunca encontramos pessoas acorrentadas com bolas de ferro, como acontecia na escravidão do período imperial. Mas nós encontramos essas pessoas acorrentadas por conta de questões principalmente econômicas, né, porque não recebiam salário, porque esses documentos estavam retidos, porque é lucrativo escravizar o trabalhador, é muito lucrativo, E tem porque a aquela... impunidade é grande, Tem muita aquela... impunidade. Tem aquela... Eu ia te... Teve agora um caso recente que falava
que a pessoa que estava cometendo o crime, né, de fazer uma prática dessa, ela dizia que fazia porque ela tinha, que, como um ato de caridade. A justificativa de ela praticar esse trabalho, que é escravo, né, uma moderna representação, que seria um ato de caridade. Como é que tu avalia nessa tua experiência de tanto tempo dentro do Ministério Público do Trabalho, que tipo de justificativa tu já escutou e como é que a sociedade pode ficar alerta a essas sutilezas que naturalizam o trabalho escravo numa maneira que as pessoas acabam, às vezes, não intervindo, porque para uma pessoa ficar 20 anos, 10, 15, 30 anos sob essa situação é porque alguém deixou de fazer alguma coisa, seja um vizinho, seja uma pessoa mais próxima que tenha conhecimento do caso. Como é que essa sutileza e como é que tu avalia essa intervenção da sociedade que pode desfigurar esse falso apoio que se forja um crime, né? É um crime mesmo, está capitulado principalmente no artigo 149 do Código Penal, principalmente, não é o único, mas é o principal artigo de capitulação do crime de redução à condição análoga de escravo. E nós poderíamos até separar, até para ser um pouco didático, a escravidão rural, a escravidão na área rural e a escravidão na área urbana. Há características diferentes. O artigo 149 do Código Penal contempla todas essas situações. Mas, tomando, por exemplo, a escravidão urbana, você pode ter uma situação de uma residência, né, como nos últimos dias vários casos foram divulgados pela imprensa, de pessoas que estavam presas a uma residência por 50 anos, por 60 anos, algumas sofrendo maus tratos, apanhando, né, sem ter os direitos previstos na legislação do trabalho reconhecidos, sem poder sair de casa, praticamente um cárcere privado. Então, nós temos situações, em uma situação como essa, talvez o olhar até mesmo caridoso, solidário de um vizinho pode ajudar para que a situação seja enfrentada e resolvida. Já na escravidão escravidão contemporânea que nós observamos na área rural, é um pouco mais complexo, porque às vezes o trabalhador é levado para esses locais sem saber exatamente para onde está indo e sem ter muita condição de fugir. Ele fica preso, né, à execução de um contrato de trabalho, enganado com uma dívida que é falsa, com retenção de documentos, e acreditando que ele precisa pagar aquela dívida para sair dali. E a dívida é forjada. E muitas vezes nós encontramos jagunços, pessoas armadas, que impedem o trabalhador, que obrigam o trabalhador, né, a trabalhar, às vezes, até doente, passando mal, né, porque não tem água potável, porque não tem uma comida decente, porque não tem um lugar decente para que ele fique alojado. Então, são inúmeras situações. E aí vale a pena, né, citar as situações que podem identificar o trabalho escravo contemporâneo, que são o artigo 149 do Código Penal. É o trabalho forçado, a jornada exaustiva, a condição degradante e a servidão por dívida. Camargo, e quais são os planos para 2023 do IAB no Distrito Federal? Mas assim que nós iniciarmos o ano de 2023, agora nós já estamos em fase de recesso, né? Os tribunais superiores funcionam até o dia 19 de dezembro, depois há o recesso, e durante o mês de janeiro é o mês de férias, né, dos ministros dos tribunais superiores. Então, com o retorno ao funcionamento normal em 1º de fevereiro, nós vamos nos reunir a partir daí, eu e o Joelson, e vamos preparar um projeto para levar ao presidente Sidney. E a nossa proposta é trazer essa discussão, envolvendo a exibição do filme, uma discussão sobre o trabalho escravo contemporâneo, envolvendo a questão da inclusão das pessoas das mais diversas formas, né? E também um aspecto que está muito ligado ao trabalho escravo contemporâneo, que é o tráfico de pessoas, né?
Então, a nossa perspectiva é trazer um debate sobre esses temas, mostrando, inclusive, a interligação, né? Mostrando, inclusive, a interligação, porque são formas de explorar as pessoas, são formas de retirar a dignidade dessas pessoas, e nós precisamos atuar fortemente para garantir que essas pessoas sejam consideradas como pessoas, cidadãos e cidadãs. E isso não é nenhum favor. É bom que fique claro, não é favor. É simplesmente o cumprimento do que está na Constituição da República. Os primeiros dispositivos da Constituição da República são sensacionais. Aliás, eu aproveito para registrar aqui uma frase do ministro Aires Brito, que foi presidente do Supremo, ministro aposentado do Supremo, e ele disse em um seminário que nós organizamos na faculdade onde eu leciono, hoje, o Centro Universitário IESB aqui de Brasília, e o ministro Carlos Brito disse: nós precisamos amar a nossa Constituição. E amar a nossa Constituição significa conhecer a Constituição, significa fazer cumprir a Constituição. E nós precisamos fazer isso, tão desrespeitada, tão maltratada nesses últimos anos nesse país. Nós precisamos amar a nossa Constituição. E nós não estamos fazendo favor, e não estaremos fazendo favor algum, trabalhando efetivamente no sentido de fazer respeitar a Constituição da República. Tem que ser esse o nosso norte. E o Instituto dos Advogados Brasileiros é uma entidade fantástica, porque a cada dia, a cada reunião de quarta-feira, a cada proposição que é discutida, a cada projeto de lei que é apresentado no Congresso e que é discutido nas mais diversas comissões do nosso IAB, né? A cada reunião, repito, né? Busca-se estabelecer o cumprimento da Constituição da República, busca-se estabelecer o amor à Constituição da República. O IAB tem sido fantástico, porque tem participado ativamente dos debates mais importantes dos nossos dias. E olha, não é fácil, porque nós estamos vivendo dias muito difíceis. Ontem mesmo, aqui em Brasília, né, diplomação do presidente Lula, mas à noite nós tivemos atos lamentáveis de vandalismo, de verdadeiro terrorismo, com veículos sendo incendiados, tentativa de invasão de delegacia de polícia, tentativa de invasão da Polícia Federal, da sede da Polícia Federal, ou seja, situações absurdas e que atingem o regime democrático, né? E nós não podemos concordar com isso. Mas o IAB tem se colocado firmemente em defesa da democracia, em defesa do Estado democrático de direito, em defesa da garantia do processo eleitoral, importantíssimo. Participei junto com o presidente Sidney de uma visita ao Tribunal Superior Eleitoral, ainda na gestão anterior ao ministro Alexandre, na gestão do ministro Fachin. Nós fomos lá cumprimentar o ministro Fachin, acompanhei o presidente Sidney, porque era fundamental dizer a ele que nós esperávamos exatamente isso do Tribunal Superior Eleitoral, a garantia de um processo eleitoral democrático, legítimo, né, e que a população, né, podia confiar efetivamente na justiça eleitoral brasileira. E foi o que aconteceu. Né? Por isso a alegria, a satisfação, a enorme honra de ser membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, de participar da gestão da presidente Rita Cortez, de participar da gestão do presidente Sidney Sanches, e de estar aqui com você, Carmela, agora nesse momento, falando um pouquinho das nossas expectativas e perspectivas de intervenção no nosso querido Instituto dos Advogados Brasileiros. Ai, Camargo, eu quero te agradecer muito. Infelizmente, a gente está chegando no final dessa nossa conversa. Certamente teremos muito ainda para trabalhar no próximo ano. Dizer que a tua trajetória inspira
e mexe muito emocionalmente, assim, quando eu te escuto falar sobre a pureza, sobre os casos que tu trabalhou, e eu tenho certeza que todo esse teu legado, né, a tua trajetória, tu vai seguir mantendo essa chama ativa dentro do IAB. E eu acho que tu já fez, eu ia te dizer para fazer uma saudação, na verdade eu vou fazer, eu vou me tirar da tela e vou deixar só a tua em destaque, e vou dizer assim, ó, agora para encerrar, faz uma chamada para as pessoas, para os advogados e advogadas, por que ingressar no IAB? Agora é só um pouquinho que eu vou botar tu sozinho na tela. Por que ingressar no IAB? Contigo, Camargo. É muito fácil, é muito fácil. Ingressar no IAB porque é a instituição, o Instituto dos Advogados Brasileiros, é a instituição que promove o melhor debate, o mais aprofundado debate, que prepara os advogados brasileiros para enfrentar as mais diversas questões do Estado Democrático de Direito. Então, ingressar no IAB, no meu caso, foi a realização de um sonho. E eu espero que as pessoas queiram ingressar no IAB para participar ativamente dessa instituição que vai completar 180 anos. Exatamente. Olha, não é pouca coisa, não. 180 anos, sempre na vanguarda das discussões mais importantes do mundo do direito, né, do direito no Brasil, de todos os aspectos do direito, da observação das questões que são relevantes para a sociedade. Né? Então, eu conclamo aos advogados e às advogadas que participem direta e ativamente do Instituto dos Advogados Brasileiros, mas vou além, aos juízes, aos procuradores, né, membros da magistratura, membros do Ministério Público, professores. Alguns professores são efetivamente professores, às vezes não exercem a advocacia, Exato. mas professores das faculdades de Direito, que tenham atenção voltada ao Instituto dos Advogados Brasileiros. Nós temos lugar para todos e todas que queiram participar e contribuir com a democracia, com o Estado Democrático de Direito e com a melhor luta dos profissionais do direito para construir um mundo justo, solidário, um mundo melhor para todos nós, um mundo inclusivo, um mundo em que não tenhamos mais essas vergonhas que estão acontecendo nos nossos dias. Muito obrigada, Camargo. Foi uma grande satisfação. Acho que essa é a nossa primeira entrevista com os representantes estaduais, embora tecnicamente ainda eu estou dominando toda essa aparelhagem técnica, mas eu acho que deu certo. Chegamos ao final e com sucesso. A gente pede para todo mundo que está assistindo na internet depois deixar o like, curtir, compartilhar, para que a gente possa atingir mais pessoas, divulgando as pessoas que fazem o IAB acontecer. O Camargo é uma dessas pessoas e eu tenho a grata satisfação de estar aqui te recebendo e podendo te saudar em nome, como diretora de comunicação, te agradecendo por ser o porta-voz hoje do IAB, trazendo todo esse teu legado. Então vamos deixar, visualmente eles vão te ver, agora pode mandar um abraço, um tchauzinho, que eu vou encerrar a transmissão na internet aqui. Tá bom, é uma felicidade enorme trabalhar com você. Você é ótimo, ele é ótimo em todos os momentos. É aqui o meu registro, meu abraço a todos e todas que vão assistir esse vídeo e que ingressem no IAB, e a todos que já estão conosco no IAB, em especial o presidente Sidney Sanches e ao nosso secretário Jorge Rubem Foleno, e a nossa sempre presidente Rita Cortez, ou seja, são grandes amigos que o Instituto dos Advogados Brasileiros, digamos assim, nos aproximam, os grandes amigos se aproximam no Instituto dos Advogados Brasileiros. Vamos participar do IAB, porque vale a pena, eu tenho certeza disso. Camargo, felicidades a todos, beijo no felicidades, boas festas, Feliz Natal, manda um abraço grande pro Joelson Dias e ele vai fazer a dobradinha. Depois vai ser tu que vai prosseguir. Um abraço, um grande ano para todos nós. A nós todos, um grande abraço.